Sou uma mulher de 27 anos e isso aconteceu em outubro do ano passado. O clima estava esfriando e tivemos alguns dias seguidos de chuva constante. Eu não me importava, pois passava a maior parte do tempo trabalhando de casa. Nesse dia, acordei cedo e comecei a trabalhar, mas por volta da 1 da tarde, fui interrompida durante uma reunião pelo corte de energia. Eu sabia imediatamente que era a energia da casa toda e não apenas do meu computador, porque todas as luzes também se apagaram. Rapidamente peguei meu telefone e usei a luz como fonte de iluminação. Depois fui até a janela para ver se os vizinhos também estavam sem luz. Estava muito escuro lá fora por causa das nuvens e da chuva forte, mas todas as casas próximas ainda tinham energia. Fiquei um pouco preocupada que algo realmente estivesse errado com minha casa. Saí do quarto e desci as escadas, pegando uma lanterna melhor e então indo para o porão. Me movi no escuro entre as caixas de armazenamento empilhadas até chegar ao painel elétrico. O disjuntor principal estava na posição desligada. Não tenho muita experiência com essas coisas, mas sabia que talvez tinham desarmado ou algo do tipo. Eu o coloquei de volta na posição ligada e tudo imediatamente se acendeu e parecia estar funcionando. Fechei o painel elétrico e voltei para o meu escritório, esperando que a internet e tudo mais voltasse a funcionar antes de retomar a chamada e voltar ao trabalho. Fiquei na minha mesa pelo resto da tarde, trabalhando até tarde para preparar uma apresentação para o dia seguinte. Não fechei meu computador até às 8 da noite. A tempestade estava tão forte quanto antes, ainda mais escuro lá fora, o que fazia cada raio iluminar as janelas. Levantei-me da minha mesa e abri a porta do escritório, mas ao sair do quarto, ouvi alguns ruídos vindos do andar de baixo. Achei que não era nada mais do que algo batendo no lado da casa, mas ao chegar ao final das escadas, a energia desligou novamente. Isso me pegou de surpresa, até me assustando um pouco. Fiquei parada por um momento, tentando ouvir algo que pudesse ter causado isso, mas estava silencioso, exceto pela chuva e trovões. Até os ruídos que eu estava ouvindo segundos atrás haviam parado. Peguei a lanterna novamente e me dirigi à porta do porão. Abri e desci até o final dos degraus. O som da tempestade era muito mais alto do que eu esperava, ecoando pelo cômodo de uma maneira que não estava antes. Iluminei com a lanterna ao redor e comecei a caminhar pelas caixas em direção ao painel elétrico, mas no chão abaixo dele havia uma poça de água. Fiquei travada de medo, mas acho que ainda não havia caído minha ficha. Aproximei-me e apontei a luz ao redor do chão, vendo mais áreas molhadas no concreto. Antes de minha luz alcançar algumas caixas empilhadas, acima delas a janela estava aberta e a água escorria pelo porão. Agora meu coração estava acelerado e quando me aproximei, vi pegadas de lama em cima das caixas, como se tivessem sido usadas como um banquinho para subir e descer. Girei freneticamente, iluminando todo o porão, aterrorizada que alguém pudesse estar escondido atrás das caixas, me observando. Então, em um instante, corri para as escadas e subi até o primeiro andar. Peguei minhas chaves e me tranquei no carro, depois chamei a polícia. Eles chegaram 10 minutos depois, vasculhando a casa e não encontrando ninguém. Confirmaram, no entanto, que alguém havia invadido, encontrando parafusos soltos na minha janela e um bilhete perto do balcão da cozinha dizendo: "Se eu fosse você, não dormiria em paz essa noite." Eles colocaram os parafusos no lugar e levaram o bilhete como prova, mas depois de eu dar meu depoimento, basicamente disseram para eu atualizá-los se tivesse novas informações. Não houve mais nada, porque naquela noite fui dormir na casa de uma prima. Fiquei sem saber quem invadiu. Ainda mais inquietante é o fato de que, quando desligaram a energia mais cedo naquele dia, provavelmente estavam no meu porão, a poucos metros de mim, escondidos no escuro enquanto eu não tinha ideia. Meu nome é Edgar e atualmente tenho 42 anos. Minha experiência aconteceu quando eu era pequeno. Estávamos visitando a fazenda da minha avó no estado do Paraná. Costumávamos visitá-la normalmente uma vez por mês. Era uma viagem de aproximadamente 3 horas para chegar lá. Nós adorávamos ir, porque podíamos tomar banho no rio,
Além disso, havia muito espaço para brincar com meus irmãos. Minha avó sempre ficava muito feliz quando estávamos com ela. Ela sempre preparava bolinho de chuva para nós. Sempre nos divertíamos muito. Sinceramente, tenho as melhores lembranças da minha infância naquele lugar. Mas também tenho uma das memórias mais assustadoras que já vivi lá. Na minha família sempre contaram histórias de terror. Encontros com fantasmas, criaturas estranhas e essas coisas. Crescer e viver no mato é isso. Lembro-me muito bem que naquela tarde fomos ao rio, algo que costumávamos fazer quase sempre. Meus 2 irmãos e eu podíamos passar horas lá dentro, jogando pedras para fazê-las quicar na água. Eu era o mais novo de todos. Naquela época, o mais velho dos meus irmãos tinha quase 15 anos. Hugo vem em seguida com 12, e eu, naquela época, tinha 9 anos. Já estava começando a esfriar. Na verdade, meus avós nos disseram que já era hora de irmos embora, mas nós realmente não queríamos sair da água. Estávamos nos divertindo muito, e ter um rio só para nós era incrível. Além disso, a parte em que estávamos não era muito funda. A água chegava um pouco abaixo dos meus ombros. Nós insistimos que queríamos ficar um pouco mais, que conhecíamos o caminho de volta para casa e que poderíamos ir sozinhos. Minha mãe evidentemente não achou uma boa ideia. Ela disse que era muito perigoso e que poderia acontecer algo conosco. Acho que meu avô viu nossas caras de decepção, e foi por isso que ele tentou convencer minha mãe a nos deixar um pouco mais de tempo. Segundo ele, não era época de chuvas, e o rio não estava muito cheio, então não havia nenhum risco de algo acontecer. Minha mãe disse que tínhamos que ir embora, mas meu pai também ficou do lado do meu avô. Além disso, meu irmão mais velho poderia cuidar de nós. De qualquer forma, não era a primeira vez que estávamos naquele rio. Minha mãe ainda não estava convencida da ideia. Ela nos disse que tínhamos permissão apenas por mais meia hora, já que em breve ficaria escuro, e ela não gostava da ideia de ficarmos lá sozinhos. Poucos minutos depois, eles foram embora. Foi como uma pequena vitória para nós. Estávamos muito felizes. Continuamos brincando mais um pouco, e sem perceber, perdemos a noção do tempo. A noite começou a cair. Quando percebi, comecei a ficar nervoso. Olhei ao redor. As árvores se perdiam entre a escuridão. Eu disse aos meus irmãos que era melhor irmos embora. Eles não me deram muita atenção e continuaram brincando. Tentei não prestar atenção ao que nos rodeava. Mantive o olhar baixo, olhando para minhas mãos sobre a água, pois achava que via coisas se movendo entre as árvores. O vento começou a soprar e comecei a sentir frio. Meu irmão mais velho começou a me jogar água e eu fui para mais perto da margem do rio. Meu rosto se virava para todos os lados, até que em certo momento distingui um brilho. Era muito fraco. Estava do outro lado do rio. Fiquei olhando por alguns segundos. Percebi que aquela luz se movia, como se alguém a estivesse carregando. Não era um lampião. Parecia mais a chama de uma vela. Disse aos meus irmãos para olharem naquela direção. Todos ficamos em silêncio. A luz percorria toda a margem. Pela velocidade com que se movia, era evidente que era uma pessoa. A primeira coisa que me veio à mente foi que poderia ser uma lanterna. Eu conhecia porque minha avó tinha uma em sua casa. Um dos meus irmãos gritou, pensando que poderia ser nossa mãe ou alguém conhecido. Mas era estranho porque a luz continuou avançando como se nada tivesse acontecido, e obviamente não houve resposta. Meu irmão mais velho disse que era melhor irmos embora e começaram a sair da água. Ele parecia assustado. Estava muito frio. Rapidamente vestimos nossas camisas, mas eu não conseguia encontrar minhas sandálias. Parece que parou, disse Aldair. Ele estava certo. Com a pouca luz que restava, pude perceber que a pessoa estava vestida de branco. Era muito provável que fosse uma mulher. Não dava para distinguir seu rosto, já que não estava perto o suficiente de nós. Além disso, o brilho cobria seu rosto. Talvez seja a avó, disse, tentando tranquilizar meus irmãos, mas ninguém acreditou. Começamos a andar na direção oposta a ela. Eu estava com muito medo. Até mesmo minha respiração começou a acelerar. Ainda era criança e me deu muita vontade de chorar. Nenhum de nós três dizia nada. Simplesmente continuamos caminhando. Parecia que aquele vulto branco não se movia. Foi de repente que percebi que sim. Estava atravessando o rio e senti meu corpo desmoronar.
A mulher parecia estar andando sobre a água. Eu sabia porque a maneira como a luz do fogo se movia não era normal. Ela se movia sem esforço, como se de alguma forma estivesse levitando. Meu irmão Hugo começou a andar muito mais rápido. Aldair começou a correr. Eu era o último dos três, então fiquei para trás. Comecei a chorar enquanto corria atrás deles. Sentia que aquela coisa estava vindo na nossa direção. Tentei não olhar de jeito nenhum, mas não pude evitar. Aquela mulher estava no meio do rio. Uma sensação de formigamento percorreu minhas costas. Na minha idade eu não sabia muitas coisas, mas sabia que o que estava acontecendo não era normal. Senti uma sensação estranha percorrer meu corpo, como se estivesse em estado de defesa, tentando se proteger de algo. Meus irmãos estavam muito à frente de mim, e eu continuava gritando para eles me esperarem. Sentia que simplesmente não conseguia alcançá-los. A pouca luz que havia não me permitia enxergar direito, e a escuridão entre as árvores aos poucos estava me engolindo. Meus pés estavam descalços, então cada passo machucava minhas solas. Apesar de termos nos afastado, eu ainda conseguia ver o brilho da vela se destacando na escuridão. Ela ainda estava atrás de nós e tinha conseguido atravessar o rio. Meus irmãos me deixaram para trás, mas vi meus pais saírem seguidos pelos meus avós. Todos nos perguntavam o que havia acontecido, e meus irmãos tentavam explicar o que vimos. Minha mãe me abraçou. Eu tremia em seus braços. Aldair também tremia de medo. Sua voz estava embargada e seus olhos estavam arregalados como duas laranjas. Meu pai, bravo, nos pediu para se acalmar, que já estávamos em casa. O que viram foi uma mulher muito má que mora no meio da floresta, disse meu avô em tom muito sério. Minha mãe, um pouco irritada, pediu que ele não nos assustasse mais, mas ele respondeu que o que dizia era verdade. Ele também a tinha visto muitas vezes. A noite estava caindo. Meu avô estava acostumado a andar naquela hora. Conhecia aquele caminho desde pequeno. No entanto, naquela ocasião foi diferente. Ele começou a sentir um peso no ar que não gostou. Ao longe, viu como uma luz começava a se mover. Movia-se entre as árvores. Ele ficou curioso. Se aproximou e espiou entre os galhos, conseguindo ver uma mulher, a mesma mulher de quem ele estava falando. Ela segurava uma vela na mão. Esta iluminava o caminho à sua frente. Meu avô contou que havia algo naquela mulher que simplesmente parecia diferente. Sua mera presença o fazia sentir medo. Seus pelos se arrepiaram instantaneamente e ele sentiu um peso no peito. Aquela mulher nem sequer notou sua presença. Simplesmente continuou seu caminho. Desde então, ele sempre a via de vez em quando. Sempre de longe. Ele via como sua luz passeava morro abaixo. Era como um ponto branco que brilhava na escuridão. Meu avô nos disse que ela era uma mulher muito ruim, que ele já não sabia se ela estava viva ou morta, que nem o diabo queria aquela coisa. Eu não conseguia entender completamente tudo o que ele estava nos dizendo. Com minha idade, acreditava nas lendas que meus pais e avós me contavam, mas nunca imaginei que eu pudesse ver algo assim. Ainda guardo esse acontecimento muito presente, pois não fui o único a vivê-lo. Meus irmãos também testemunharam o mesmo. Tenho certeza de que não poderia ter imaginado, e também tenho certeza de que era real. Em algumas ocasiões, quando relembramos momentos da infância em família, essa é uma das lembranças que sempre comentamos. Como aquela mulher conseguiu atravessar o rio daquela maneira. Juro que parecia que ela estava flutuando. Meu nome é Luana, e vou contar a vocês algo que aconteceu há algum tempo. Nessa época da minha vida, eu estava morando sozinha no Mississippi após um término. As contas estavam se acumulando, e eu mal estava conseguindo manter a cabeça fora d'água. Minhas economias estavam acabando rapidamente, e eu precisava urgentemente de um emprego para pagar o aluguel e comprar mantimentos. Enquanto procurava empregos, encontrei um anúncio promissor. Dizia que precisavam de uma cuidadora para um casal de idosos, principalmente para ajudar a esposa. O emprego parecia perfeito porque oferecia um bom salário e horários flexíveis, algo que eu realmente precisava. O trabalho incluía ajudar no banho e vestir, e às vezes cozinhar e limpar. Eles queriam alguém com experiência,
um coração bondoso e uma atitude trabalhadora. Embora houvesse alguns erros de ortografia no anúncio, ele parecia perfeito. Fiquei me perguntando por que eles não pediram nenhum requisito específico, como certificações ou referências. Minhas outras tentativas de encontrar um emprego não tinham dado em nada, então eu estava me sentindo realmente desanimada e preocupada em pagar minhas contas. Então, poucas horas depois de me candidatar ao emprego, recebi uma resposta pedindo para ir conhecê-los no dia seguinte. A cidade onde o emprego estava localizado era Meridian. Havia algumas casas de cada lado da rua. Estacionei em frente à casa e meu GPS disse que eu tinha chegado ao meu destino, então era ali. Saí do carro e tirei um momento para olhar ao redor. O bairro parecia tranquilo, mas um pouco degradado. Enquanto olhava ao redor, vi um homem idoso sentado em uma cadeira na varanda da frente. Nossos olhos se encontraram e ele me deu um pequeno sorriso. Eu sorri de volta e acenei para ele, mas ele não acenou de volta. Em vez disso, ele apenas me olhou com uma expressão vazia. Mesmo com o sol brilhando e estando calor, senti um calafrio repentino descer pela minha espinha. Finalmente, um homem também idoso, chamado Douglas, atendeu a porta depois que eu bati. Ele parecia gentil, me convidou para entrar e me disse para sentar na sala de estar. Encontrei uma cadeira e me sentei, esperando ele voltar. Enquanto esperava, ouvi Douglas tropeçar algumas vezes nos degraus de madeira, fazendo um som de batida a cada poucos passos. Preocupada, levantei-me e fui até o final da escada. Disse: "O senhor está bem?" Mas quando cheguei lá, ele já havia desaparecido no corredor no andar de cima. Voltei para a sala de estar e me sentei, olhando ao redor da casa. A TV estava mostrando um antigo programa de jogos que eu não reconhecia. A imagem estava meio desfocada, pois era aquela TV antiga que nem mesmo no Brasil se usam mais. Para ser honesta, o lugar inteiro parecia não ser limpo há um bom tempo. Haviam enormes teias nos cantos e poeira para todo lado. Esperei um pouco, sentindo-me desconfortável. Comecei a ouvir vozes vindo do andar de cima, mesmo com a TV ligada. Finalmente, Douglas desceu novamente. Desta vez, ele estava com sua esposa. "Olá, minha querida. Meu nome é Marta", disse ela gaguejando, o que me surpreendeu. Estendi minha mão para apertar a dela, mas ela apenas me deu o mesmo olhar vazio que o homem lá fora me deu mais cedo. Ela se virou para o marido, e ele simplesmente acenou com a cabeça para ela. Ela estendeu a mão de maneira desajeitada, e nos cumprimentamos como se ela estivesse esperando a aprovação dele. Senti algo estranho, como um formigamento na palma dela, o que me deu outro arrepio. Após isso, todos nos sentamos e conversamos por um tempo. Fiz muitas perguntas sobre o trabalho, mas eles me davam respostas curtas. A conversa parecia rígida e desconfortável. Antes que eu pudesse perguntar por que eles não queriam referências, precisei encontrar o banheiro. Marta me disse que era através da cozinha, por outro corredor. As direções dela eram um pouco confusas, mas finalmente encontrei. Assim que abri a porta, o cheiro de mofo me atingiu com força. Era forte, dificultando a respiração. Quando levantei a tampa do vaso sanitário, o cheiro ficou ainda pior e quase vomitei. Havia insetos rastejando por todo o interior do vaso. Foi nojento e eu me apressei para sair o mais rápido possível. Alguns dos insetos pareciam mortos, mas a maioria estava se contorcendo na água da privada. Muitos estavam subindo uns sobre os outros para sair, caindo no chão e rastejando em direção aos meus pés. Foi agoniante. Abri a porta com tanta força que ela bateu na parede, mas só consegui dar alguns passos antes de parar de repente. Marta estava parada no final do longo corredor, completamente imóvel. A iluminação era fraca, dificultavam ver seu rosto ou qualquer outra coisa com clareza. Eu precisava arrumar uma desculpa para sair de lá. Não tem como relatar o tamanho da bizarrice que foi passar por isso. "Você está bem, querida? Ouvimos você gritar. Está tudo bem?" "Sim, é que vocês têm muitos insetos aqui. Sinto muito pela porta. Minha mão escorregou", expliquei. "Não se preocupe com a porta, querida. Isso acontece o tempo todo. Venha para a cozinha, vamos tomar um chá." Eu nunca gostei de chás, mas acabei a seguindo. Ela começou a tirar tudo dos armários. "Posso ajudá-la a encontrar algo?" Então
Então parei de falar e olhei ao redor mais de perto, e notei insetos por toda parte, em cima dos armários, em cima da geladeira e até nas roupas de Marta. Havia possivelmente centenas deles. Marta, eu disse, começando a sair da cozinha, voltando para a sala de estar, voltando para a porta da frente. Sim, minha querida, ela respondeu, ainda mexendo nas coisas. Dei uma olhada rápida atrás de mim, e Douglas não estava em lugar nenhum. Então, quando me virei novamente, vi Marta tão perto de mim que nossos narizes quase se tocaram. Ela me assustou tanto que quase caí para trás. Para onde você vai? Não quer um pouco de chá? Olhando para mim com um olhar sem vida, eu rapidamente me levantei, abri a porta e corri. Liguei o motor e pisei no acelerador com toda a força, saindo daquela casa maluca o mais rápido possível. Não havia chance de eu aceitar um emprego como cuidadora em um lugar como aquele. Nunca mais pisei naquela casa e não me dei ao trabalho de responder ao anúncio de emprego depois disso. Claro, eu precisava de um emprego, mas não estava disposta a suportar esse tipo de bizarrice. Talvez muitos não saibam o que é uma cavalgada, mas na minha região é algo que fazemos algumas vezes por ano. É como um desfile onde as pessoas vão montadas a cavalo, caminhando ou de carro, percorrendo toda a vila e seus arredores. Meu nome é Lalo, tenho 37 anos e o que quero contar aconteceu há algum tempo. Estávamos nos preparando para a cavalgada anual no povoado. Combinei com alguns amigos, mas eu não tinha cavalo para montar. No entanto, insisti para meu pai me emprestar o dele, e ele acabou aceitando. Claro, com a única condição de que eu deveria devolver o cavalo ao estábulo onde ele o mantinha. Este ficava em direção aos pomares. Estava tão empolgado por finalmente poder acompanhar meus amigos que não me importei. O cavalo do meu pai era lindo e ele cuidava muito bem dele. Dava a melhor comida, penteava e montava sempre que tinha tempo. Era como outro filho para ele. Serei sincero, durante a cavalgada recebi muitos elogios pelo animal que eu montava. Era realmente belo. A tarde passou tranquila. Fizemos o percurso habitual no povoado. Havia pessoas ao redor nos observando passar. As crianças saíam de suas casas, emocionadas, nos saudando. Depois, um dos meus amigos sugeriu que passássemos um tempo em sua casa, tomar algo e depois continuar a festa na praça com o restante do povo. Era típico. A cavalgada sempre terminava na praça principal, onde havia várias atividades organizadas pelo município. Estando na casa do meu amigo, perdi a noção do tempo. Só me dei conta da hora quando meu celular começou a tocar. Eram quase 9 da noite. A chamada era do meu pai. Quando atendi, a primeira coisa que ele perguntou foi onde eu estava e a que horas eu pensava em devolver o cavalo. Expliquei que estava com uns amigos, mas que não demoraria muito para ir embora. Não havia com o que se preocupar e desliguei o telefone. Estava me divertindo tanto que pensei que poderia ficar mais alguns minutos. Um pouco depois, meu pai ligou novamente, insistindo que eu fosse deixar o cavalo no estábulo. Um pouco irritado, disse que faria isso. Ele insistiu que não queria que ficasse para mais tarde. Sugeri fazer isso na manhã seguinte, mas meu pai, irritado, respondeu que não e que não esquecesse das condições em que ele havia me emprestado o cavalo. Com má vontade, tive que me despedir dos meus amigos e dizer que os encontraria mais tarde na praça. Um deles se ofereceu para me acompanhar para voltar de moto. Avisei meu pai que já estava indo em direção ao estábulo e ele só me respondeu: "Tá bom." O trajeto foi um pouco lento. Meu amigo ia ao meu lado, enquanto conversávamos sobre várias coisas idiotas. O terreno do meu pai ficava um pouco distante. Não havia nada ao redor. E, de fato, o cenário era muito sombrio e solitário. A luz da lua iluminava as árvores e o caminho à nossa frente. Normalmente, os terrenos ao redor estavam cercados com arame para delimitar as propriedades, mas havia outros que simplesmente não tinham nenhum tipo de proteção. Estávamos conversando quando senti que o cavalo começou a ficar nervoso. Caminhava cada vez mais devagar. Eu tentava fazê-lo avançar, mas ele estava muito cauteloso. De repente, começou a se mover como louco. Tentei controlá-lo, mas foi inútil. Ele se movia de um lado para o outro.
Meu amigo parou sua moto. Nenhum de nós conseguia acalmá-lo. Não sabíamos o que estava acontecendo. O cavalo começou a relinchar. Estava a ponto de cair, então, como pude, desci. O cavalo rapidamente se dirigiu a um terreno cheio de árvores, se perdendo entre elas. Beto e eu fomos atrás dele. A primeira coisa que pensei foi que talvez o animal tivesse visto uma cobra ou outra coisa menor que o havia assustado. O pelo do cavalo era de tons escuros e a noite não ajudava. Mesmo assim, entramos entre as árvores e percorremos todo o lugar. Não havia nada. Eu estava muito assustado e preocupado. Não podia perdê-lo. Meu pai iria me matar. Beto caminhou em direção a um pomar ao lado. Pensamos que talvez ele tivesse pulado a cerca. Eu continuei avançando entre as plantas, com a luz do celular iluminando meus passos. Não entendia como o animal havia sumido tão rápido. Havia se desvanecido completamente. Já tinham se passado alguns minutos desde que me separei do meu amigo. Estava a ponto de ligar para meu pai para dizer o que havia acontecido. O melhor seria que ele viesse me ajudar a procurá-lo. Não podia perder mais tempo. Estava perto de uma grande árvore. Parecia ser uma mangueira. Havia um vulto debaixo dela, mas não conseguia distinguir bem o que era. Pensava que podia ser uma vaca, mas não, era o cavalo do meu pai. Rapidamente, pulando de alegria, me aproximei. O animal estava lá, mastigando algo. Vocês não imaginam o alívio que senti. Realmente achava que ele havia se perdido. Peguei o focinho dele e comecei a falar em um tom baixo. Era um hábito que meu pai sempre nos ensinou. Falar com os animais. Esse cavalo por acaso é seu. Ouvi uma voz grossa acima de mim. Levantei o olhar para a mangueira. Estava tão concentrado no animal que não havia notado o vulto nas ramificações do tronco. Parecia ser um homem. Pela forma como estava parado, pensei que ia saltar sobre mim, mas não. Ele apenas me observava, esperando uma resposta. Um pouco assustado pela situação, apontei a lanterna do celular na direção dele. Pude vê-lo claramente. Seu rosto era estranho. Sua pele tinha um tom que eu nunca havia visto antes. Pelo menos não em uma pessoa. Era muito pálido, magro, não tinha muito cabelo. Na verdade, era praticamente careca. Sim, o cavalo é meu, respondi um pouco nervoso. O homem não parava de me olhar. Tinha os olhos bem abertos. Apesar da luz do meu celular estar diretamente em seu rosto, ele nem parecia piscar. Eu conheço seu pai, disse o sujeito. Ele se chama Francisco, né? Isso fez um frio percorrer meu corpo. Era verdade, mas eu não disse nada. O homem começou a se mover. Pensei que ele fosse descer da árvore, mas não. Notei que suas mãos eram muito finas. As veias eram muito visíveis. Praticamente estava só os ossos. O homem começou a mexer a boca, como se estivesse mastigando algo. Isso me incomodou. Ele não parava de me olhar. De novo, o cavalo começou a ficar nervoso. Segurei firme a corda amarrada a ele. Tenho que ir, boa noite. Comecei a andar e me afastei alguns metros. Liguei para Beto dizendo que nos encontraríamos perto da moto dele. Quando terminei a ligação, senti um peso nos ombros. Olhei para trás. Havia alguém montado no animal. Isso me fez pular de susto. O celular caiu da minha mão. Tentei pegá-lo, mas não conseguia encontrá-lo no pasto. Levantei o rosto. Mesmo na escuridão, sabia quem era. Era o homem da mangueira. Não entendia como isso era possível. Este terreno é meu e seu cavalo está no meu terreno. O que ele disse me deixou nervoso. O tom de voz dele era estranho. Eu tinha um nó na garganta. Como ele havia montado no cavalo, eu nem ouvi nada. Não tinha lógica. Não deve entrar em propriedades que não são suas, filho. Isso não está certo. Seguido disso, ele começou a rir. Era um tom de voz sarcástico que rapidamente me gelou o estômago. Não sei se algum de vocês já se sentiu assim, mas me deu uma vontade horrível de sair correndo. A presença daquele homem era muito esquisita. Havia algo no ambiente que me fazia se sentir mal. Até o ar que soprava parecia mais frio. Pedi por favor que ele descesse do cavalo, mas ele continuava rindo. Procurei meu celular no chão até finalmente encontrá-lo. Não pensava em acender a luz de novo. Não queria ver o rosto daquele homem mais uma vez. Continuei andando com o cavalo atrás de mim. De repente ele parou, se recusava a seguir adiante. Eu não queria olhar para trás. Sabia que aquele filho do bicho ainda estava atrás de mim.
Seu pai me conhece, já me viu, ele dizia. Juro que até caminhar era difícil. Minhas pernas pareciam chumbo. A primeira coisa que me veio à cabeça foi gritar. Chamei pelo nome do meu amigo bem alto. Queria que ele me ouvisse. Fiz isso várias vezes. Senti como a garganta começou a doer e aquele homem continuava rindo atrás de mim. Parecia que sua voz estava a poucos centímetros dos meus ouvidos. Tentei chamar Beto no celular, mas minhas mãos tremiam. Não conseguia me acalmar de jeito nenhum. À distância, ouvi a voz do meu amigo. Ele estava se aproximando cada vez mais. Senti um alívio no peito. Alguns segundos depois, pude ver a sombra dele à minha frente. Beto tinha a lanterna do celular acesa. Perguntava o que estava acontecendo, por que eu estava gritando como louco. Eu olhei para o cavalo. Para minha surpresa, não havia ninguém montado nele. Você está pálido, Lalo, dizia meu amigo. Havia um homem comigo, falei entre os dentes. Ele estava aqui há alguns segundos, não sei para onde foi. Olhei para todos os lados. Ele havia desaparecido. Beto me disse que deveríamos voltar. Já faltava pouco para chegar ao terreno do meu pai. Eu só queria ir para casa. Me sentia muito mal, como se minha energia tivesse sido drenada. Chegamos ao estábulo improvisado do meu pai e deixamos o cavalo lá. No caminho de volta, tentei não pensar no que havia acontecido. Mesmo quando passamos por aquelas terras, desviei o olhar. Beto me pediu para me acalmar. Estava tremendo o caminho todo. Ele me deixou na casa dos meus pais. Ficou um tempo comigo. Estava preocupado. Eu estava muito pálido e suando. Meus pais perguntaram o que havia acontecido. Contei, e minha voz não tinha emoções. Me sentia muito estranho. Lembrar do rosto daquele homem fazia meu corpo doer. A imagem na minha cabeça era ainda pior. Minha mãe rapidamente pediu para eu me deitar, que iria me fazer massagens. Fiquei sozinho no meu quarto. Estava cansado, mas não conseguia dormir. Não parava de pensar na voz e naquela coisa. Não parecia uma pessoa. Pelo menos não uma pessoa viva. Sua energia era intensa, no pior sentido. Era como se, de certa forma, tivesse se grudado ao meu corpo. Aquela noite, os pesadelos não demoraram a chegar. Lembro-me de correr entre as árvores daquelas terras. Algo me seguia. Se movia muito rápido atrás de mim. Estava prestes a me alcançar. Juro que parecia tão real, ouvia até mesmo seus passos. Acordei várias vezes, achando que aquele homem estava no mesmo quarto que eu. Mas, felizmente, eu estava sozinho. Não havia ninguém. Os dias passaram e uma tarde, conversando com meu pai, tocamos no assunto. Estávamos na caminhonete dele. Perguntei se ele também havia visto aquele homem no caminho para o estábulo. Meu velho ficou em silêncio. Depois comentou que sim, mas que sempre tentou ignorá-lo. A primeira vez que o viu foi há alguns anos. Ele estava parado do outro lado da estrada. Papai o cumprimentou e nada mais, mas o cavalo ficou muito nervoso. Ele não conseguiu ver muito bem seu rosto, mas percebeu que era muito, muito magro. Na vez seguinte foi a mesma coisa. Era a mesma voz, ele sabia, e estava parado no mesmo lugar. Meu pai mais uma vez respondeu ao seu cumprimento. Na terceira vez que se cruzou com ele, estava no meio do caminho. O cavalo quase o jogou no chão. Não queria continuar. O homem dessa vez não o cumprimentou. Apenas estava ali, parado, bloqueando a passagem. Papai pediu para ele se mover, mas não houve resposta. De novo o animal se agitou, virando e cavalgando na direção oposta. Ele não entendia o que estava acontecendo. Como pôde, meu pai o deteve e voltou para o caminho de casa. Desta vez o homem não estava mais lá. Havia desaparecido sem deixar rastro. Desde então, meu pai sempre carregava uma pequena cruz na carteira. O que mais o surpreendeu foi que funcionou. Nunca mais o viu. Ele explica que aquele lugar tinha uma energia pesada. Havia algo naquelas terras que não estava certo. Não sabia a quem pertencia. Sempre o tinha visto abandonado, mas sentia que aquele homem estava preso ali ou talvez procurava algo. O relato dele me deu calafrios. Só de lembrar da sensação de desespero que senti naquela noite, meu coração disparava. Tentei investigar com meus amigos próximos sobre aquele lugar, mas ninguém sabia me dar muita informação. Simplesmente diziam que era um lugar abandonado. Fazia muitos anos que não tinha dono. Foi semanas depois que fiquei sabendo que haviam encontrado um corpo ali,
há muitos anos. Era de um homem mais velho, ninguém o conhecia. Mesmo quando o encontraram, já estava ali há muito tempo. Talvez a alma daquela pessoa ainda esteja ali. Não penso que esteja presa. Havia algo maligno naquela aparição. Desde o ambiente até sua imagem, sua voz. Não sei, mas não me dava a impressão de ser algo bom. Meu pai sempre me aconselhou a não ter medo. Essas coisas não podem nos fazer mal. O mais importante é se manter firme e não mostrar fraqueza, já que esse tipo de ser se alimenta disso, de medo. Essa experiência me deixou com o pé atrás por muito tempo. Cheguei a parar de acompanhar meu pai ao estábulo. Não queria nem passar na frente daquele lugar. Em 2019, eu fiz uma viagem para o norte de Wisconsin e fiquei em um Airbnb. Era uma cabana localizada na floresta, bem próxima à fronteira do Canadá com os Estados Unidos, e fazia parte de um parque com várias cabanas semelhantes, que eu acho que eram todas do mesmo proprietário. Eu não estava muito longe da cidade. Na verdade, apenas 10 minutos da loja mais próxima, mas a área ao redor era muito isolada. Cada lugar tinha sua própria trilha, levando apenas a sua cabana. Nos primeiros dias em que estive lá, eu fiquei mais sozinha, dentro de casa ou caminhando pelas trilhas. Depois disso, fiquei meio entediada e pensei em passar um tempo no centro do parque com algumas das outras pessoas que estavam lá. O centro do parque era basicamente uma área com algumas churrasqueiras a carvão, fogueiras e bancos, e toda vez que eu passava por lá, havia grupos de pessoas se divertindo, então decidi dar uma olhada. Cheguei por volta das 17 e logo conheci alguns caras bem legais. Compartilhamos algumas cervejas e nos sentamos perto da fogueira, apenas conversando casualmente. Estávamos só nós por um tempo, mas ao entardecer, outro cara apareceu. Claro, oferecemos a ele algumas bebidas e o deixamos se juntar a nós na fogueira, mas imediatamente senti que havia algo errado com esse cara. Ele não falava muito e não parecia estar se divertindo. Quero dizer, esse parque era para pessoas que estavam de férias nas cabanas, então era um pouco estranho que ele parecesse tão cansado e infeliz. Isso meio que estragou o clima pelas próximas horas, mas acho que nenhum de nós queria dizer para ele ir embora. Eventualmente, um dos caras foi embora, e depois o outro, deixando apenas eu e ele. Levantei-me e apaguei a fogueira, então disse que ia voltar para a cabana, mas que foi bom conhecê-lo. O cara permaneceu sentado e apenas me olhou com um olhar morto. Virei-me e fui embora, com essa interação mega estranha passando pela minha cabeça. Eu não gostei dele. Enquanto começava a caminhar pela trilha, olhei para trás algumas vezes, pegando o homem ainda me olhando. Ele desviava o olhar assim que eu o via, agindo como se não estivesse me observando. Felizmente, a trilha para a minha cabana era bem iluminada por algumas lâmpadas externas, e pelo que pude ver, acho que ele não me seguiu. Cheguei e tomei um banho rápido, depois sentei na sala por 15 minutos antes de ir para a cama. Depois das cervejas de mais cedo, adormeci imediatamente. Não me lembro que horas eram quando acordei, porque tudo estava meio confuso no início, mas lembro de virar para olhar o relógio quando vi um homem parado na porta aberta do quarto. Só podia ver seu contorno, pois só havia a luz da lua entrando pela janela. Fiquei absolutamente horrorizada e congelada, olhando para esse homem, mas então ele falou e reconheci sua voz como o cara da fogueira. Eu preciso ficar aqui, ele disse com uma voz quase muda. Eu não sabia o que ele queria dizer e tentei perguntar, mas só consegui gaguejar algumas palavras antes dele repetir. Eu preciso ficar aqui. Ele falou num tom mais alto desta vez. Então rapidamente respondi dizendo, ok, sem problemas, mas ainda não tinha ideia do que estava acontecendo ou o que ele queria dizer. Nesse ponto pensei que ele era um psicopata ou algo assim. Levantei-me lentamente da cama, tomando cuidado para não fazer movimentos bruscos. Agora, com meus olhos ajustados e cara a cara, eu podia vê-lo mais claramente. Seu olhar cansado e triste de antes estava ainda mais acentuado, e o suor escorria pelo seu rosto. Nos olhamos nos olhos por alguns momentos, então ele deu um passo para trás no corredor. Ele ficou com as costas contra a parede, como se me desse espaço para sair,
mas notei que sua mão esquerda estava rígida ao lado do corpo, como se ele estivesse escondendo algo de mim. Preciso mencionar que não estava com medo. Sim, tinha medo de morrer, mas não medo dele. Já vi coisas piores durante minha vida. Depois de alguns momentos, rapidamente passei por ele, e quando virei o corredor, ainda o vi parado, apenas me observando sair. Assim que estava do lado de fora, corri pela trilha, e por sorte um grupo estava no centro do parque, bebendo ao redor de uma fogueira. Pedi para eles ligarem para a polícia, e 30 minutos depois eles vieram, vasculharam a cabana e encontraram o homem ainda parado no corredor, do mesmo jeito de antes, segurando uma faca na mão esquerda. Depois que o levaram para a delegacia, o interrogaram, mas suas respostas não faziam sentido e o homem parecia muito instável, então tudo foi contabilizado como insanidade. Eu nem sei o que mais dizer sobre o que aconteceu, mas sou muito grata por, naquele momento, algo ter dito ao homem para me deixar ir antes que qualquer outra coisa acontecesse,